Então, pessoal, o vídeo de hoje é da série, né? E é a Proclamação da República. E aí, só para dar uma retrospectiva, assim, para a gente compreender esse andamento aí, Dona Maria I, a louca, ela morre em 1816, aqui no Brasil já. E aí, Dom João, né, assume, e aí fica o período joanino de 1808, quando ele chega, né, ele é o regente, mas ele toma o título de Dom João VI após a morte da mãe dele, a doidona lá. E aí, em 1821, ele vai embora para Portugal, deixa Dom Pedro, o seu filho aqui, o Dom Pedro I. Dom Pedro fica e vai ficar de 1822 a 1831, considerando o Primeiro Império. Em 1831 ele vai embora e deixa o filho dele aqui, o de 5 anos, Dom Pedro II. A criança começa a ser preparada para ser um imperador, né? E aí a gente vai ter o período regencial. E Dom Pedro II, aos 5 anos de idade, ele não é uma criança normal ali que vai ficar brincando e tudo mais. Ele está sendo preparado para ser um imperador. Então é muita leitura, muitos ensinos e estudos. Nesse intervalo todo, nesse momento todo, nós temos aí um não desenvolvimento social. Por quê? Nós temos um país escravocrata, tá? Aí tem a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que é a cotogipe, mas são paliativos. Enfim, o racismo, ele, né, não tem multas nem penalidades, e se ele vai para quem, mas enfim. E aí tem a abolição em 1888 da Lei Áurea da Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que muitos grupos, né, afro-brasileiros não aceitam, não reconhecem ela como, né, uma libertadora, assim por dizer. E nós temos o Segundo Império, que é de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele vai ter o apoio de 3 alicerces: o clero, os militares e a burguesia agrária cafeicultora. O clero, ele vai ter um probleminha com o clero, que é o quê? O Papa Pio IX vai mandar uma bula papal onde proíbe os maçons a estarem entrando na Igreja Católica e tendo envolvimento com os católicos, né, as missas e tudo mais. 2 bispos, um de Olinda e um do Pará, vão obedecer essas ordens. E Dom Pedro II, né, um maçom, até então, né, acredita-se que sim, ele vai usar do sistema do beneplácito, que é um acordo padroado, onde o imperador podia intervir na escolha de padres, e o beneplácito era onde o imperador podia recusar uma bula papal, uma ordem que vinha do Vaticano. Então ele vai usar desse beneplácito e falar: não, essa lei não vai ser aqui. Esses 2 bispos obedecem ao Papa. E aí Dom Pedro II manda prender esses 2 bispos. Quando ele faz isso, o Vaticano tira o poder dele. Então a igreja já não apoia mais o império. Os militares, quando eles voltam da Guerra do Paraguai de 1865 a 1870, o que vai ocorrer? A Guerra do Paraguai, eu tenho aí a Tríplice Aliança, que é o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, que vai ter um massacre aí com o Paraguai e tudo mais, que estava se tornando uma grande potência econômica na América do Sul. E aí eles tiveram contato, o Brasil tem contato com esses países que são república e já não são escravocratas. Então Benjamin Constant, um tenente militar, né, que já é coronel, ele volta com essas ideias republicanas e tudo mais, e na Escola Militar do Rio de Janeiro ele começa a propagar isso. E o positivismo de Augusto Conte é que vai ser o ponto principal dos militares. E por não ter um melhor soldo, um reconhecimento de ter participado da guerra e vários outros motivos, eles vão apoiar a República e não mais o Império. Então, tira aí o apoio. Aí vem a burguesia agrária cafeicultora, né, cafeeira, do Oeste Paulista principalmente, que vai ficar extremamente revoltada em 1888 com a Lei Áurea, que a Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina, acabando com a escravidão no Brasil. Escravidão, acabou, sei lá. E aí, o que ocorre?
Dom Pedro II não estava no Brasil. No momento mais efervescente da política e uma movimentação para o fim da escravidão, Dom Pedro II viaja e deixa nas mãos de uma mulher naquela época, a sua filha, as condições para se resolver tudo. Princesa Isabel vai assinar, né, a Lei Áurea em 1888, imediatamente o grupo cafeicultor vai tirar o apoio econômico do Segundo Império. Acabou, não tem mais. E aí vem a burguesia agrária tirando e defendendo a ideia da república. Eles desejavam federalismo. Em 1870, solta uma primeira edição no jornal A República, um dos jornais que Dom Pedro II mais lia e mais gostava. E aí tinha na primeira edição o Manifesto Republicano. Esse Manifesto Republicano era a ideia já, tomando corpo de república. A monarquia era uma planta exótica no continente republicano, onde só o Brasil era ali uma monarquia e escravocrata. 5 dias antes do planejado, vai haver a proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889. Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que vai proclamar a República. E houve uma pressão, porque Deodoro da Fonseca ele era amigo íntimo de Dom Pedro. Quando ele participa de uma festa na ilha, com Dom Pedro II, os militares ficaram preocupados se ele não ia retroceder. E aí, né, fizeram uma pressão e falaram que não, que os militares estavam sendo ameaçados e tudo mais. Então, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. O que ocorre é que as pessoas dormiam muito cedo naquela época e tudo. Então, quando se fala dormiu monarquia, acordou república, é porque foi na noite que ele proclama república. Os militares estão aí tentando tomar o poder, né, nesse primeiro momento. E muitos participavam, sabiam o que estava acontecendo, sim, jornalistas, advogados e tal, mas era uma minoria da população brasileira que tinha essa noção aí. Por isso se fala que o povo brasileiro era público, tá? Aí vem os 3 projetos para uma república. Os oligárquicas, né? A oligarquia ou república liberal, que eram os fazendeiros, que defendiam o federalismo. Eles queriam a independência, tá? Para a negociação, tirar o poder central. Então, eles queriam a independência de cada estado. No caso, na época, ainda era província. Os militares que seguiam uma linha de positivismo. E aí, maior ordem para salvar a pátria da corrupção. Engraçado que esse termo se repete várias vezes depois. Salvar a pátria da corrupção. Uma corrupção que nunca acabou, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, quando se proclama a República, nós entramos num período chamado República da Espada, que Deodoro da Fonseca é o nosso primeiro presidente. Ele fica de 1889 a 1891, não aguenta as pressões, e entra Floriano Peixoto, Punho de Ferro, que fica de 1891 a 1894. Em 1894, entrega o poder aos civis. E aí vem, né, a defesa dos democráticos. Os democráticos eram os chamados de jacobinistas. Jacobinistas porque eles lembram os jacobinos lá da Revolução Francesa, que propunha, né, uma participação e mudanças sociais. Só que essas mudanças sociais não incluía escravos. Né? E aí, em 1891, nós temos a Constituição, que é da República dos Estados Unidos do Brasil. Claro, muita coisa copiada dos Estados Unidos. Um dos pontos principais era as províncias vão ser transformadas em estados. Claro, né, Dom Pedro II é expulso com a família toda do Brasil. As regras eleitorais. O voto não seria mais secreto, tornou-se obrigatório e a república oligárquica se torna, mas não democrática. Por quê? O que nós temos aí? Poder de liderança que passa para um poder de outra liderança.
Não tenho a participação da massa popular, do povo. Eu tenho o quê? Uma monarquia que acaba e é passada o poder para quem? Para os grandes fazendeiros oligárquicas, que eram os cafeicultores. Então, é uma transição aí que vem de cima para baixo. A elite continua ali e ela determina as mudanças. E aí vem, logo depois, né, os episódios das cartas falsas, em 1922, que vão ser atribuídas ao presidente Arthur Bernardes. Um segundo momento para os militares tomarem poder, que era o quê? Cartas ofensivas aos militares. E aí os militares vão reagir e tudo mais, e vai ter o 18 do Forte. Os principais motivos desses militares tenentes se revoltarem no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi a prisão do Marechal Hermes da Fonseca e o fechamento do clube militar. E aí vai estar tendo um número bem maior de participação. Claro que vai ter uma demanda, que, né, eles vão debandar e vão fugir vários, alguns vão morrer, e um civil, um gaúcho, engenheiro civil, Otávio Correia, ele vai se sensibilizar e pegar o fuzil ali para participar dos 18 do Forte. Apesar que há uma dúvida aí, uma discussão, se não houve mais civis além do Otávio. Ele morreu, né? Mas se não teve mais pessoas aí. E também se esse número é correto aí. Aí vem a Revolução, né? Revolução de 1922, que é o Forte de Copacabana, 18 do Forte. Eles tentavam impedir a entrada de Arthur Bernardes. Em 1924, vai ter o quê? Um novo movimento do tenentismo em São Paulo. Esse movimento de São Paulo tentava tirar Arthur Bernardes. Eles não conseguem. E aí eles vão debandar para o Sul. No Sul, vão encontrar com Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, formando a Coluna Prestes. Essa coluna Prestes, né, com o movimento tenentismo, de 1925 a 1927, aonde tentam aí mostrar para a população brasileira todos os ocorridos que tinham da corrupção eleitoral e movimentação de controle da República Velha, né? Alguns falam República Oligárquica, alguns colocam República Velha. E aí nós temos toda aquela questão dentro da República Velha, que era o controle do café com leite, que era de São Paulo com Minas Gerais, um acordo aí, até 1930, que é uma queda, que vai ser a entrada de Getúlio Vargas. E será o nosso próximo vídeo. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Por favor, não esqueçam do joinha e muito obrigada. Tchau, tchau.